Você já parou para pensar que algumas das edificações mais extraordinárias da humanidade estão descritas nas Escrituras? Algumas foram erguidas com riquezas incalculáveis, outras caíram de maneira misteriosa e há aquelas que até hoje desafiam qualquer explicação científica. No vídeo de hoje, você vai conhecer 5 construções mencionadas na Bíblia que marcaram a história e guardam segredos impressionantes. E fique até o final, porque a última vai te deixar completamente surpreso. Preparado para essa viagem entre fé, história e descobertas arqueológicas? Então, vamos nessa! Agora, imagine-se na antiguidade, em um mundo sem guindastes, sem motores potentes, sem serras elétricas. Apenas madeira, esforço humano e uma missão divina. Foi nesse contexto que Noach recebeu uma das ordens mais desafiadoras já registradas: construir uma imensa embarcação capaz de abrigar sua família e uma diversidade de animais para enfrentar uma grande inundação. Mas como foi possível erguer essa estrutura monumental em uma época sem tecnologia avançada? Pense na cena. Noach, com ferramentas rudimentares, cortando toras de madeira, encaixando cada peça meticulosamente e criando compartimentos para acomodar cada ser vivo. O projeto não foi rápido nem simples. Décadas de trabalho árduo, enfrentando o calor escaldante, as dificuldades logísticas e as críticas de quem não acreditava no que estava por vir. Mas ele seguiu firme, porque sabia que estava cumprindo um propósito maior. A arca não era um simples barco. Suas proporções eram impressionantes para a época. Aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, dimensões comparáveis às de um navio cargueiro moderno. E tudo isso foi construído com madeira de gofer, revestida com betume para garantir resistência contra as águas. Mas como Noach conseguiu conduzir essa obra colossal? Como ele organizou os animais dentro dela? E, o mais intrigante, será que realmente houve um evento capaz de cobrir terras inteiras com água? Estudiosos analisam há décadas a possibilidade de um dilúvio em escala global ou regional. Registros de diversas civilizações antigas mencionam uma grande enchente que mudou drasticamente a paisagem da Terra. Geólogos encontraram indícios de uma inundação massiva ocorrida há milhares de anos na região da Mesopotâmia, e algumas dessas evidências podem ter dado origem à narrativa do dilúvio descrita na Torá. Mas há um mistério ainda mais intrigante: e se a Arca de Noach realmente existiu? Em 1959, um piloto turco, ao sobrevoar o Monte Ararat, identificou uma formação peculiar, semelhante ao casco de um navio. Desde então, várias expedições foram realizadas para examinar a área. Algumas dessas missões relataram a descoberta de madeira petrificada e estruturas geológicas compatíveis com uma embarcação de grande porte. Mas até que ponto essas evidências são concretas? Será que a arca está mesmo ali, esperando para ser redescoberta? Enquanto a ciência debate, a fé continua firme naquilo que foi registrado há milênios. E se você quer continuar explorando histórias bíblicas e descobrir mais verdades incríveis como essa, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se esse conteúdo te abençoou, deixe seu like. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Agora, imagine estar diante de uma cidade protegida por imensas muralhas, tão robustas que pareciam impenetráveis. E, de repente, essas estruturas colossais simplesmente desmoronam. Não por ataques militares ou máquinas de guerra, mas pelo som de trombetas e gritos de um povo que acreditava no impossível. Essa é a impressionante história de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo e cenário de um dos episódios mais intrigantes da Bíblia. Segundo a Torá, os filhos de Israel estavam diante de um grande obstáculo. Após 40 anos vagando pelo deserto, precisavam tomar Jericó, que era cercada por muralhas fortificadas. Aos olhos humanos, a missão era impossível. Mas o Eterno havia dado uma estratégia nada convencional: marchar ao redor da cidade por 6 dias, uma volta por dia, em total silêncio. No 7º dia, deveriam dar 7 voltas, tocar as trombetas e gritar com toda a força. E, inacreditavelmente, as muralhas ruíram por completo. Mas será que isso realmente aconteceu? Como algo tão resistente poderia cair apenas com vibrações sonoras e fé? Esse mistério intrigou arqueólogos por décadas. No século XX, várias escavações foram realizadas na região de Jericó,
e o que foi encontrado levanta ainda mais questionamentos. Entre as descobertas mais surpreendentes da arqueologia, uma das mais impactantes aconteceu nos anos 1950, quando a renomada pesquisadora britânica Kathleen Kenyon liderou escavações na região de Jericho. O que ela encontrou foi impressionante: restos de muralhas colossais que pareciam ter desmoronado de maneira abrupta. Mas aqui está o detalhe mais curioso: elas não caíram como resultado de um ataque convencional. Pelo contrário, os vestígios indicavam que o colapso ocorreu de dentro para fora, algo que desafia as táticas militares da época. Esse achado se alinha perfeitamente com o relato da Torá, que descreve a queda das muralhas como um evento sobrenatural, não causado por arietes ou máquinas de guerra, mas pelo próprio poder do Eterno. Diante desse enigma, muitos estudiosos tentaram encontrar uma explicação natural para o ocorrido. Uma das teorias mais discutidas sugere que um terremoto pode ter sido o verdadeiro responsável pelo colapso das fortificações. De fato, Jericho está localizada sobre uma falha geológica e tremores de terra eram relativamente frequentes na região. Cientistas especulam que, se um sismo ocorreu exatamente naquele momento, poderia ter provocado a destruição das muralhas. Mas aqui surge a questão mais intrigante: como Yehoshua e o povo de Israel poderiam prever o exato instante em que um terremoto aconteceria? E mais, como esse tremor teria ocorrido precisamente no momento em que tocaram as trombetas e clamaram com todas as forças? Coincidência ou intervenção divina? Agora, prepare-se, porque a próxima construção que vamos explorar é ainda mais enigmática. Imagine um edifício tão magnífico que suas paredes eram revestidas de ouro puro, refletindo a luz do sol de maneira quase celestial. Um lugar construído com o propósito sagrado de ser a morada da presença divina na terra. Estamos falando do Beit HaMikdash, o Templo de Shlomo, uma das construções mais grandiosas da história de Israel. Mas como essa maravilha arquitetônica foi edificada? O que a arqueologia revela sobre sua existência? E qual é o seu verdadeiro significado espiritual? A história começa com o rei Davi, que recebeu a visão de construir uma casa para o Eterno, mas coube a seu filho Shlomo a responsabilidade de transformar esse plano em realidade. O local escolhido foi o Monte Moriá, um lugar de imenso significado espiritual, pois foi ali que Abraão esteve prestes a sacrificar Yitzhak, num dos maiores testes de fé já registrados. A construção do templo foi um empreendimento colossal, realizado com precisão incomparável. As pedras eram cortadas e ajustadas antes de serem transportadas para o local, pois, conforme ordenado, nenhum barulho de martelos ou ferramentas deveria ser ouvido no canteiro de obras. Para sua estrutura, foi utilizada uma das madeiras mais nobres da época, o cedro do Líbano, trazido em grandes quantidades para adornar o interior. Mas o que realmente tornava esse edifício singular era o seu revestimento. Ouro puro cobria cada detalhe interno, criando uma visão deslumbrante. As paredes eram decoradas com esculturas de querubins, palmeiras e flores, simbolizando a conexão entre o celestial e o terreno. No centro do templo, havia o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, onde repousava Aron Abrit, a Arca da Aliança, o maior símbolo da presença do Eterno entre o povo de Israel. Após 7 anos de trabalho intenso, a construção foi concluída, e então veio o momento mais aguardado. Shlomo reuniu toda a nação para uma cerimônia inesquecível. Diante do altar, ele fez uma oração pedindo que o Eterno habitasse aquele lugar e aceitasse aquele santuário como sua morada entre os homens. O que aconteceu a seguir foi algo sobrenatural. Uma nuvem gloriosa encheu o templo e um fogo divino desceu dos céus, consumindo os sacrifícios. Era um sinal inegável de que aquele lugar havia sido consagrado pelo próprio Criador. O povo, tomado pela reverência, se prostrou diante dessa manifestação extraordinária. Mas o que realmente aconteceu com essa grandiosa construção ao longo dos séculos? Agora, prepare-se para algo ainda mais intrigante. Imagine um mundo onde toda a humanidade fala uma única língua. Não existem barreiras linguísticas nem fronteiras culturais. Todos compartilham o mesmo objetivo: erguer uma estrutura tão imponente que alcance os céus. Mas essa ambição, ao invés de aproximar os homens do Criador, desperta sua ira. E então, algo inesperado acontece. De repente, a comunicação entre eles se torna um caos absoluto e a construção para sempre. Esse é o enigma da Torre de Babel.
Mas será que essa história realmente aconteceu? O que as evidências arqueológicas dizem sobre essa narrativa? E, acima de tudo, qual é a lição atemporal que esse episódio nos ensina até os dias de hoje? A Torá nos conta que, após o dilúvio, os descendentes de Noach começaram a se espalhar e povoar diversas regiões. Em determinado momento, um grupo decidiu se fixar na planície de Shinar, hoje, a Mesopotâmia. Mas eles não queriam apenas construir uma cidade. Seu objetivo era algo muito mais ousado: erguer uma torre que chegasse aos céus. A tecnologia empregada era inovadora para a época: tijolos queimados no fogo e betume como argamassa. Mas o que estava por trás dessa construção? Não era apenas uma obra arquitetônica. A Torre de Babel representava orgulho e autossuficiência. Os construtores não queriam depender do Criador. Eles disseram: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Bereshit 11. Era um ato de rebelião contra o propósito divino. E então, o Eterno interveio. Ao invés de destruir a torre, ele tomou uma atitude ainda mais impactante: confundiu a língua dos homens. De repente, ninguém mais conseguia se entender. O que antes era um trabalho coordenado se tornou um caos. Um pedreiro pedia um tijolo, mas seu colega entendia outra coisa completamente diferente. A construção parou e os homens se dispersaram. Assim nasceu a diversidade de línguas que conhecemos hoje. Mas será que a Torre de Babel realmente existiu? E se sim, o que restou dela? Arqueólogos sugerem que pode ter sido inspirada nos grandes zigurates da Mesopotâmia, imensas construções escalonadas usadas para adoração e astronomia. Um dos mais famosos, o zigurate de Etemenanki, na antiga Babilônia, poderia ter sido a origem da lenda. Mas independentemente das evidências físicas, a lição dessa história continua ecoando. O verdadeiro poder não está em desafiar o Criador, mas em reconhecer que sem ele, toda grandeza humana é passageira. No instante seguinte, o caos tomou conta do canteiro de obras. O mestre de obras tentava dar ordens, mas ninguém mais o compreendia. Trabalhadores pediam água e recebiam tijolos. Instrutores tentavam organizar a construção, mas seus ajudantes não conseguiam entender suas palavras. Em questão de minutos, o projeto mais ambicioso da humanidade se tornou impossível de continuar. A grande torre, que deveria alcançar os céus, foi abandonada, e aqueles que antes falavam uma única língua foram forçados a se dispersar pelo mundo, formando diferentes nações e culturas. Esse evento marcou, segundo a Torá, o nascimento das línguas que falamos hoje. Mas seria essa história apenas um mito? Ou há evidências de que essa torre realmente existiu? Muitos estudiosos acreditam que a Torre de Babel pode ter sido inspirada nos grandes zigurates da Mesopotâmia, imponentes templos escalonados que serviam tanto para a adoração dos deuses quanto como marcos arquitetônicos monumentais. O mais famoso deles era o Etemenanki, um colossal templo erguido na antiga Babilônia e dedicado ao deus Marduk. Aqui está um detalhe curioso: inscrições babilônicas referem-se a esse templo como a casa que une o céu e a terra. Um nome que se alinha perfeitamente ao propósito descrito na Torá para a Torre de Babel. Registros históricos indicam que o Etemenanki foi construído, destruído e reconstruído diversas vezes até ser completamente abandonado. Seria essa a torre mencionada no relato bíblico? Não há uma resposta definitiva, mas a semelhança entre as descrições é intrigante. Agora, pense comigo: o que você tem construído? Algo para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Se você deseja edificar sua vida sobre a vontade do Criador, comente agora: Senhor, eu quero edificar minha vida em Ti. Mas essa é apenas uma parte da jornada. No próximo capítulo, vamos explorar outra construção bíblica que desafia a lógica e a história. Imagine viver em uma época em que seu povo foi arrancado de sua terra, levado ao exílio, e viu seu templo sagrado ser reduzido a escombros. Seria o fim da conexão com Deus? Para muitos, sim. Mas não para os judeus. Quando retornaram do cativeiro na Babilônia, trouxeram consigo um sonho: reconstruir o Beit HaMikdash, o segundo templo de Jerusalém, não apenas como um edifício, mas como um símbolo de renascimento, esperança e identidade nacional. Mas como essa reconstrução aconteceu?
O que tornava esse novo templo especial? E, acima de tudo, por que foi destruído? Após 70 anos no exílio, os judeus finalmente receberam permissão para retornar à sua terra. O rei persa Ciro, o Grande, não apenas autorizou a reconstrução do templo, mas também forneceu recursos para a obra. Mas, quando os primeiros blocos foram colocados, veio a dura realidade. O novo templo jamais se compararia ao de Shlomo. Ele era menor, menos luxuoso, sem a Arca da Aliança, sem o brilho do ouro cobrindo suas paredes. Os anciãos que lembravam do primeiro templo choraram de tristeza, pois aquele parecia pálido em comparação. Mas então veio uma profecia do Criador, transmitida pelo profeta Shagai. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Shagai 2. Como um templo aparentemente inferior poderia superar o esplendor do original? Séculos depois, o rei Herodes, o Grande, tomou para si a missão de transformar o segundo templo na construção mais impressionante do mundo antigo. Ele não apenas restaurou o edifício, mas o expandiu em uma escala monumental. Dobrou o tamanho da esplanada do templo, ergueu um gigantesco sistema de colunas e passarelas, e revestiu partes do edifício com ouro e mármore branco. O resultado? Um templo que brilhava sob o sol de Jerusalém, deixando visitantes maravilhados com sua beleza. Esse templo tornou-se o coração do judaísmo. Foi lá que Yeshua ensinou, expulsou os mercadores e anunciou algo chocante: destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Yoshanan 2. E o que aconteceu? No ano 70 da Era Comum, durante a primeira revolta judaica, os romanos cercaram Jerusalém. Após meses de cerco e resistência, finalmente invadiram a cidade e incendiaram o templo. Os relatos históricos dizem que o calor foi tão intenso que o ouro derreteu e escorreu entre as pedras. Para recuperar o metal precioso, os soldados romanos desmontaram pedra por pedra, até não restar nada além de ruínas. Até hoje, o único vestígio do templo que ainda permanece de pé é o muro ocidental, conhecido como Kotel, o Muro das Lamentações. Um símbolo da grandeza e da dor de sua destruição. O Beit Hamikdash era o lugar da presença divina, onde sacrifícios eram oferecidos e o povo buscava perdão e orientação. Mas, com sua destruição, algo mudou para sempre. A grande pergunta é: se o templo era a morada de Deus, onde ele habita agora? A resposta? Dentro de cada um de nós. Agora, pense comigo. Se Deus deseja habitar em você, será que sua vida está preparada para recebê-lo? Se você deseja ser um templo vivo para Ele, comente agora: Senhor, habite em mim. Mas essa é apenas uma parte da história. Para entender ainda mais sobre a vida em Israel naquela época, assista agora ao vídeo sobre o cotidiano do povo bíblico. Você vai descobrir detalhes fascinantes sobre a cultura, as vestimentas, a alimentação e como a fé moldava cada aspecto da sociedade. Se você está sendo inspirado por essa mensagem e quer continuar recebendo mais conteúdo que fortalece a sua fé, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e espalhar a palavra do Eterno. Que o Eterno te abençoe.